Além disso, além de colocar ela em repouso, você precisa deixá-la num lugar arejado, porque se ela está com essa falta de ar, se ela está com esse desconforto respiratório, ela precisa de um lugar arejado para poder respirar melhor. Tá? Então, além do repouso, você precisa colocar ela no local arejado e, por fim, evitar que ela faça um esforço desnecessário. Então, por exemplo, se você está atendendo uma pessoa e você é um profissional de saúde, você tem uma cadeira de roda, procure uma cadeira de roda e coloque essa pessoa na cadeira para que ela evite andar, para que ela evite fazer um esforço desnecessário. Se você está em algum ambiente, se você está na sua casa, certo? E essa pessoa está sentada no chão, não faça ela levantar, não faça ela praticar, né? Fazer um esforço físico de modo que prejudique ainda mais a sua saúde. Então coloque ela deitada, ou permaneça com ela sentada, mas procure deixá-la num ambiente arejado, evitando com que ela faça um esforço desnecessário. Tá bom, pessoal? Então essa é a primeira premissa básica, esse primeiro cuidado que você deve ter com relação à pessoa que está sofrendo um ataque cardíaco. Além disso, pessoal, o que você precisa fazer? Se a pessoa já estiver acomodada em algum lugar, você precisa acionar imediatamente o serviço médico de emergência ou o SAMU da sua região. E por que a gente fala isso? Porque você precisa ter esse cuidado relacionado, tá, a esse tipo de ocorrência e muitas vezes o suporte avançado que esse serviço médico de emergência ou que o SAMU tem, então ele vai trazer algum medicamento, ele vai trazer o desfibrilador externo automático para que, se caso seja necessário fazer a utilização desse equipamento, ele vai ter o equipamento para poder auxiliar essa vítima e trazer todo o suporte, além do encaminhamento médico hospitalar, que é muito mais rápido por meio da viatura desses serviços de emergência do que de carro, a fim de preservar aí a sua saúde, a sua integridade física por conta de um eventual trânsito que você tenha, entre outras complicações, certo? Então o serviço médico de emergência, ele vai servir para te dar um suporte avançado para essa ocorrência. Além disso, pessoal, se você tiver um kit de primeiros socorros na sua casa ou no seu trabalho, e se nesse kit de primeiros socorros contiver um DEA, ou seja, o desfibrilador externo automático, faça o uso desse desfibrilador caso seja necessário. Então, o uso do desfibrilador ele é extremamente fácil, tá, de se utilizar, ele é bem intuitivo e ele é bem instrutivo. Por quê? Porque nessa ideia você tem a fácil visualização do procedimento. Então, além dele te mostrar o que você deve fazer, ele vai conversar com você. Então, ele vai te dar as instruções de como você deve utilizar as pás, de como você deve manusear esse equipamento, de como ele faz a leitura, ele informa para você que está fazendo a leitura dessa vítima, ou seja, o que nós falamos anteriormente, daquela fibrilação, caso a pessoa venha a ter uma parada cardiorrespiratória, você vai fazer o procedimento de RCP e, junto do UDEA, você vai ter ali as instruções para utilizar esse DEA e efetuar o choque elétrico, caso o DEA recomende. Então, se você tiver o DEA em casa, deixe ele a postos para fazer a utilização e utilizar o choque elétrico, caso seja recomendado. Além disso, pessoal, você precisa fazer o seguinte questionamento para essa vítima. Eu coloquei aqui o AAS, mas esse AAS ele está relacionado ao que? A aspirina. Então, você deve perguntar para essa vítima se ela é alérgica à aspirina ou aquele AS infantil, que também é uma espécie de aspirina, tá? Verificar também se ela não tem nenhum sinal de sangramento externo, tá? Porque isso também precisa ser evitado, então se ela tiver, você deve estancar esse sangramento. E por fim, verificar se ela não tem nenhum sinal de AVC. E por que nós falamos isso, pessoal? Por que nós falamos que você deve questionar a vítima com relação a essa situação? Pessoal,
é muito simples, tá? Se a resposta, né, para essas 3 perguntas, ou seja, se a pessoa é alérgica, se a pessoa não possui um sangramento e se ela não tem sinais de AVC, você deve dar para essa pessoa, caso ela consiga ingerir, caso ela consiga beber alguma coisa, você deve dar a ela 2 aspirinas. Pô, mas por quê, né? Por que eu estou perguntando? Por que eu estou falando isso? Por que é a aspirina? Existem alguns estudos, pessoal, que falam que a aspirina ela pode evitar, tá, um infarto agudo do miocárdio, se ela for utilizada ali com uma certa frequência, apesar, né, de deixar aqui claro que existem algumas contraindicações e alguns efeitos colaterais por conta do uso excessivo, mas nesse estado em que a pessoa possui alguns sinais e sintomas relacionados ao ataque cardíaco ou infarto agudo do miocárdio, você dando essas 2 aspirinas para essa vítima, o que ela vai fazer? Qual que é o princípio ativo ali da aspirina? Ela funciona como um antiagregante. E o que é isso, Dan? Ela vai fazer com que o nosso sangue, né, a grosso modo falando assim, que o nosso sangue ele fique mais fino. E quando o nosso sangue fica mais fino, se existe, né, como foi falado, um coágulo, tendo sangue mais fino, ele vai fazer com que, mesmo tendo esse coágulo, o sangue consiga, ali de maneira bem prejudicada, mas ainda assim consegue passar através desse coágulo e você consegue tornar a condição vital dessa pessoa um pouco mais amena. Então você consegue melhorar um pouco a condição de saúde dessa vítima. Então, se for possível e você tiver, é lógico, na sua casa, e é uma recomendação que a gente dá para que você tenha um pacote de aspirina no seu kit de primeiros socorros, administrar para essa pessoa a aspirina. E por fim, pessoal, é você permanecer ao lado dessa pessoa, fazer com que ela, né, mantenha essa condição de repouso, para que você fique ao lado dela, porque caso ela fique inconsciente e ela tenha uma parada cardiorrespiratória, você inicie os procedimentos de reanimação cardiopulmonar, certo? Realizando ali as compressões torácicas e as ventilações.